Pessoal, a quinta crença limitante que trava o crescimento profissional do supervisor de produção é a crença de que as pessoas são resistentes à mudança para melhorar o sistema. Então, o supervisor de produção, líder de produção, encarregado, o monitor, eles são pessoas que precisam influenciar os seus colegas a ajudá-lo a bater e superar as metas do dia a dia do seu setor. E muitas vezes existe um processo que precisa ficar claro para que você tenha mais facilidade em vender as suas ideias de mudança, porque sem mudança muitas vezes nós não conseguimos atrair aí os resultados, não conseguimos atingir os resultados. E muitas vezes, quando a gente não usa esse processo correto, as pessoas tendem a resistir à mudança. Então, realmente, eu vou te ensinar agora um processo ou fazer com que você reflita sobre alguns pontos que facilite você implementar mudanças no seu dia a dia, fazendo com que as pessoas sejam menos resistentes. Pessoal, os 3 erros mais comuns e fatais quando você tenta vender uma ideia é o seguinte: quando você quer vender uma sugestão de melhoria, uma mudança, os 3 erros fatais são o seguinte. O primeiro é nós apresentarmos a solução antes de ter absoluta certeza que existe consenso sobre o problema. Então perceba que alguém só vai dar ouvido para nós a partir do momento que elas tenham um consenso do problema que você está tratando, assim como nós temos. Então, a primeira parte é o consenso sobre o problema, pessoal. Quando a gente apresenta uma solução e as pessoas não estão ainda consensadas em relação a que existe de fato um problema, elas não estão receptivas a ouvir o que nós temos como proposta de solução de problema. O segundo erro é não ter consenso sobre qual é a direção da solução. Então, a partir do momento que as pessoas têm consenso sobre um problema, elas precisam ter um consenso de qual é a direção, qual vai ser a solução adotada, ou pelo menos a direção adotada para que aquele problema seja solucionado. O terceiro erro, pessoal, é não diferenciar o que é um obstáculo e o que é um efeito colateral negativo. Quando você sabe exatamente a direção da solução, pode alguém chegar e falar para você: olha, essa solução é interessante, mas ocorre aí um efeito colateral negativo no processo, que vai inviabilizar aquela solução. Então, realmente, não ter aí essa noção de como apresentar ou como avaliar se realmente existe um efeito colateral ou não e qual é o tamanho dele, sabendo que ele pode ou não ser um obstáculo para a implementação de uma mudança, de uma solução, é aí um terceiro grande erro. E portanto, pessoal, existem 4 passos fundamentais para que nós tenhamos aí sucesso quando nós formos vender uma ideia. Então, a primeira, como já falei, é realmente o consenso sobre um problema, né? Não apresentar a solução sem que as pessoas que você vai chamar para que elas possam te ajudar, elas tenham um consenso sobre o problema. Então, o consenso sobre o problema é o primeiro passo. O segundo é o consenso sobre a direção da solução. A partir do momento que todo mundo está na mesma página em relação ao entendimento do problema, vai ser discutido a direção da solução. Então você pode propor isso de uma maneira já mastigada e dar alguma razão pela escolha da direção dessa solução para resolver o problema. Terceiro passo realmente é começar a discutir aí os objetivos para implementar a solução e, finalmente, começar a entender se essa direção da solução ela causa algum tipo de efeito colateral negativo, né? O que é um efeito colateral negativo, pessoal? Toda vez que eu tomo um remédio para dor de cabeça, eu posso ter um efeito colateral negativo daquele comprimido, causando uma azia, por exemplo, no meu estômago. E toda solução de melhoria, toda alternativa de melhoria tem um efeito colateral negativo. Alguns de menor proporção, alguns de maior proporção. E existe a necessidade de você medir esse efeito colateral negativo e não ser paralisado pela posição de alguns colegas que dizem: mas essa solução não vai dar certo porque vai dar um problema em tal lugar. Tá, então vamos ver realmente se o problema vai acontecer
e se ele acontecer, qual é o tamanho desse problema para que a gente possa tomar uma decisão de ir adiante ou não perante este risco. Então, pessoal, basicamente, então, esses pontos fundamentais, né? Principalmente em relação ao consenso sobre o problema, direção da solução, né? Objetivos em relação à implementação da solução e principalmente levantar os possíveis efeitos colaterais negativos do processo, fazer experimentos para verificar se ele realmente existe e se existe, qual é o tamanho, fazer a mensuração para que os colegas possam discutir e verificar se vale a pena ir adiante ou não. Então está aqui os erros mais comuns e como você pode fazer para vender melhor a sua ideia, fazendo com que essa crença aí que as pessoas são resistentes à mudança sejam minimizadas.